Matheus, esse picareta, ele me mandou um negócio no Instagram hoje. Então deixa eu abrir o Instagram aqui para eu ver, porque eu tinha visto o vídeo no Twitter. E aí ele me mandou hoje, acho que você me mandou por onde, Matheus? Ou você só me marcou? Do rapaz lá no Big Brother lavando frango. Certo? Então, e aí tá tendo uma discussão, tá tendo uma briga, tá tendo uma não sei o que, da galera falando e discutindo se a gente deveria lavar o frango ou não, tá? Se a gente deveria lavar a carne, por exemplo, ou não. E a Laura já falou sobre isso, e tem o vídeo de outras pessoas falando sobre isso. Então aqui eu só vou repetir o que as pessoas falaram. Que você não deve lavar a carne antes de comer. Existem vários trabalhos que mostram a contaminação da carne. Então, como você aumenta a contaminação da carne quando você lava. Principalmente quando você lava dentro da pia do jeito que ele está lavando. Então, lavar carne não existe. As pessoas não deveriam lavar a carne. E se você tem alguma suspeita, então o que vai ter na carne? Vai ter gordura, vai ter tecido conjuntivo em cima, que às vezes dá uma sensação diferente. Então o que você tem que fazer? Você tem que lavar a mão, você tem que higienizar bem as superfícies que você vai trabalhar, mas não vai lavar o frango, não vai lavar a carne. Aí você contamina a pia toda, e se a pia não estiver contaminada, se a pia estiver contaminada, você contaminou o frango. Então não é uma boa ideia, não funciona lavar a carne. Ah, mas a minha mãe me ensinou, a minha avó faz isso, nunca teve problema. Não, tem experimentos, tem trabalhos, tem artigos que mostram que lavar a carne não é uma boa ideia. Não dá certo, porque a quantidade de bactérias que tem na carne depois de lavada é muito maior, as bactérias são muito mais abundantes do que antes de lavar. E aí o que você tem que fazer? Só que você tem que tomar cuidado com o que você está falando, Matheus. O calor mata os micro-organismos. Mas existem carnes que estragam porque os micro-organismos já digeriram aquela carne, já tem toxina naquela carne. E aí não importa você esquentar, ela vai estragar de qualquer jeito. Então, se a carne estiver fresca, você não deve lavar. E se ela não estiver fresca, você não deve comer. Aí depois de lavar o frango na pia, que ele ainda lava e deixa lá na pia. Então, depois de lavar o frango na pia, você vai lavar a alface e aí você vai passar contaminação da alface para o frango. Quer dizer, do frango para a alface. E aí o Luiz San Alves falou, infelizmente é cultural. Eu mesmo rebato isso em casa, mas não adianta nada. Mesmo mostrando nos estudos, mas infelizmente tem a questão de achar que está fazendo certo. É muita luta. Sim, você tem toda a razão. É cultural, mas a gente precisa realmente trabalhar para educar as pessoas. Nesse contexto, nessa ideia, nesse contexto, teve um projeto que a gente escreveu uma vez sobre a importância de entender micro-organismos. Então lá na escola, quando a gente está na biologia estudando o que é uma bactéria, é super importante a gente estudar isso direito, estudar a importância, por exemplo, de lavar as mãos, que deveria ser uma coisa que a gente faz com uma frequência muito maior do que a gente faz de verdade, porque isso reduz drasticamente a quantidade de doenças que a gente pode ter. Então, é recomendado que a gente não faça isso, que a gente não lave as carnes antes de cozinhar, tá bom? Então, vai ter um monte de explicação um monte de explicação mais profunda do que a que eu tô dando. A Laura com certeza vai fazer um vídeo, apesar dela já terem vídeo sobre isso, então repetir o assunto, mas ele tá em voga agora, então talvez a Laura deveria fazer o vídeo de novo, mas depois vocês procurem explicações mais profundas, inclusive para compartilhar com seus queridos que fazem isso, certo?
A Catherine mandou R$10, muito obrigado pelo apoio, falou, dúvida, em fazenda normalmente se mata a vaca, espera a carne esfriar para guardar no freezer. Quando se tira a carne para comer normalmente, se lava a carne, porque não foi lavado antes. Está certo isso? Catherine, a maioria dos trabalhos mostram que lavar a carne não é uma boa ideia, certo? A maioria dos trabalhos que a gente leu, eles não são feitos nesse contexto da fazenda em que você tem meio que uma criação de subsistência. Então eu não sei te dizer, por exemplo, se a carne que vem do matadouro, ela é lavada antes de mandar pra gente. Portanto, eu não sei se nesse contexto faz sentido lavar. Então a resposta que eu tenho para te dar é não sei. A única coisa que eu sei é que quando você compra a carne no açougue, ou seja, as carnes vendidas em açougues e supermercados, são carnes que passaram pelo matador, que são certificadas, elas não devem ser lavadas. Então, no contexto que você me trouxe, eu não posso te responder. Eu não posso te dar certeza, tá? Se eu pudesse chutar, e chute nunca é bom, eu continuaria afirmando que lavar a carne não é uma boa ideia. Mas, de novo, não confie na minha resposta no seu contexto. Agora, se você for comprar carne no açougue, se você for comprar frango no açougue, se você for comprar carne ultra congelada, como por exemplo da Swift, você não precisa se preocupar em lavar a carne. Na verdade, é pior lavar a carne, tá bom? Então, desculpe não conseguir responder 100% da sua dúvida, mas eu não vou ser desonesta também e falar lave ou não lave, porque aí não faz sentido. Beleza? Feito? Tranquilo? O vinagre teria algum efeito esterilizante na lavagem da carne? Pedro, não lave a carne. Não lave em hipótese nenhuma. Não use vinagre. A gente usa, por exemplo, em alguns casos específicos, vinagre para temperar a carne, mas não por uma questão de esterilização ou de limpeza da carne. Gente, o que a gente tem que entender é como que funciona a manipulação de carne. Então, a carne, ela não pode ficar na geladeira. A carne que a gente compra é uma carne que é certificada. Na maioria das vezes essa carne foi congelada. E o que você deve fazer é trabalhar com os prazos da carne. Então você não pode deixar a carne na geladeira por mais do que 2 ou 3 dias. Por quê? Porque daí as bactérias vão aumentar e vai estragar a carne. Então o que você deve fazer? A carne na sua casa tem que estar congelada. A hora que ela está congelada, os micro-organismos não vão se desenvolver. Você tira a carne que você vai cozinhar e você cozinha. E aí a quantidade de micro-organismos que vai existir, é impossível não existir micro-organismos, não é suficiente para te fazer ficar doente. Aí você vai fazer essa carne no fogão, vai fazer frango, vai fazer porco, vai fazer galinha, vai fazer peixe, vai fazer vaca, vai fazer o que você quiser e você vai comer. Então é muito mais uma questão de manipulação de tempo e de uso de geladeira do que lavar a carne. Se você tem a preocupação de que a carne pode estar estragada ao ponto de achar que é uma boa ideia lavar, talvez você não devesse comer aquela carne. Certo? Tranquilo? Matheus, qual que é o nome da sua esposa? Érica, um beijo. Fique bem. A gente sabe como a nossa cabeça funciona. Às vezes a gente fica triste mesmo. E espero que você tenha um 2024 incrível e que as coisas comecem a ficar mais tranquilas para você, tá bom? Então, um beijão para você, Érica. Beijo mesmo. Meu pai chegou no chat. Então, de novo, não lave a carne. Se você tem uma suspeita de que a carne não tá boa, não coma a carne. Mas não vai lavar porque é pior, tá bom? Ah, e a Lara falou aqui um negócio que é verdade, tá? Você não descongela alimento na pia, você descongela alimento na geladeira ou, se você quiser acelerar o processo, no micro-ondas. Mas não descongela o alimento na pia. O Birão perguntou por que é ruim lavar a carne, porque a quantidade de bactérias que vão se desenvolver na carne e a contaminação cruzada com outros alimentos é maior quando você lava do que quando você não lava.
Supostamente, Márcio, supostamente eu fiz um vídeo que você... E se fosse um só, tava bom. Eu fiz vídeos que você me ajudou. E só ontem eu não falei. Então eu acho picaretagem. Mas só ontem eu não falei. Perguntou aqui, bater o bife para ele ficar mais macio, contamina também? Dependendo do instrumento que você usar, ele contamina. Então, por exemplo, minha mãe tinha um martelo de carne que era de madeira. E esse martelo de carne, ele é mais... Esse martelo de carne de madeira, feito de madeira, martelo para bater carne feito de madeira, ele fica mais difícil de limpar. Então, se o instrumento estiver bem limpo, se a faca estiver bem limpa, se o martelo de carne estiver bem limpo, você está batendo a carne, você está aumentando a contaminação, mas não tanto. A grande característica é que o ideal é você fazer isso e já cozinhar a sua carne. E aí a chance de você ter um problema sério é muito pequena, tá? O Pedro falou, mas tem um nível de contaminação que o cozimento não resolve? Tem, Pedro, principalmente se as bactérias ficarem tempo suficiente para produzir substâncias tóxicas que vão intoxicar o seu organismo. Então tem carne que está estragada, a gente fala, nossa, essa carne está com cheiro de estragado, é porque já produziram substâncias ali que são tóxicas demais para você consumir. Então não valeria a pena ser consumido, beleza? E se você gostou desse conteúdo, não esquece que eu e a Camila fizemos um curso de ecologia. Se você tiver interesse, clica no link que está aqui embaixo e vê quais são as aulas. Até a próxima. Tchau!